Existe uma promessa que quase todo mundo da classe média aceita sem questionar. Ela diz que o esforço constante leva à segurança, que trabalhar mais é sempre a resposta certa, e que seguir o caminho tradicional garante estabilidade no longo prazo. Mas e se essa promessa estiver incompleta? Porque algo estranho acontece com quem faz tudo certo. Trabalha, se dedica, cresce profissionalmente e mesmo assim vive cansado, pressionado e com a sensação de que qualquer erro pode colocar tudo a perder. O dinheiro entra, mas nunca sobra tempo. A rotina funciona, mas a liberdade não aparece. O mais inquietante é que isso não parece um problema. Pelo contrário, é socialmente elogiado. Estar ocupado virou sinal de responsabilidade. Estar exausto virou o normal. Questionar esse modelo, quase um risco. Só que por trás dessa normalidade, existe um padrão invisível, um conjunto de comportamentos repetidos todos os dias que mantém pessoas produtivas presas a um sistema que nunca entrega a autonomia de verdade. Não é falta de renda, não é preguiça, é algo muito mais sutil. Por que trabalhar mais quase nunca resolve no longo prazo? Por que aumentar o salário raramente traz tranquilidade real? O que acontece quando toda a sua vida financeira depende de uma única fonte de renda? E por que estar sempre ocupado pode ser o maior sinal de estagnação? Antes de falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre hábitos. Porque são eles, repetidos ao longo dos anos, que explicam por que tanta gente trabalha a vida inteira sem nunca chegar à liberdade prometida. E é exatamente aí que essa história começa. Durante décadas, a classe média foi moldada por uma ideia simples: quanto mais horas você trabalha, mais valor você tem. O esforço virou identidade. Longas jornadas, cansaço constante e falta de tempo passaram a ser vistos não como sinais de desequilíbrio, mas como prova de caráter, responsabilidade e maturidade. Trabalhar duro deixou de ser apenas um meio de sobrevivência e se transformou em um valor moral. Nesse contexto, a troca direta de tempo por dinheiro se consolidou como o padrão dominante. O modelo é claro: você entrega horas da sua vida em troca de um salário previsível. Parece justo, organizado e seguro. O problema é que esse sistema impõe um limite rígido e inegociável: o tempo. Só é possível ganhar enquanto se está fisicamente presente, produtivo e saudável. Quando o trabalho para, a renda desaparece imediatamente. Mesmo assim, o salário fixo cria uma poderosa sensação de segurança. Todo mês, o dinheiro entra, as contas são pagas, a rotina segue. Essa previsibilidade dá conforto psicológico, ainda que frágil. Basta uma demissão inesperada, uma crise econômica ou um problema de saúde para revelar o quanto essa segurança depende de fatores fora de controle. Ainda assim, a maioria das pessoas permanece presa a esse modelo, por medo de perder o pouco que conquistou. O resultado é uma dinâmica silenciosa e exaustiva, comparável a uma esteira. A classe média corre todos os dias, se esforça mais a cada ano, mas raramente sai do lugar. Qualquer aumento de custo exige mais trabalho, apenas para manter o mesmo padrão. Não há avanço real, apenas manutenção constante. O esforço cresce, mas a liberdade não acompanha. Esse mito não se sustenta por acaso. Ele foi ensinado, reforçado e normalizado ao longo do tempo. Gerações foram educadas a acreditar que estabilidade vem exclusivamente do emprego e que segurança está em evitar riscos. Assim, a classe média aprende a trabalhar cada vez mais dentro de um sistema que recompensa esforço contínuo, mas não necessariamente progresso financeiro ou autonomia. Se o problema não está na falta de trabalho, mas no modelo seguido, quais hábitos mantêm essa engrenagem funcionando sem nunca levar à liberdade? Quando a renda aperta, a resposta mais comum da classe média é quase automática: trabalhar mais horas.
Aceitar horas extras, assumir mais responsabilidades, fazer bicos nos fins de semana. Esse comportamento é visto como maturidade e comprometimento porque resolve o problema imediato de caixa. O que raramente é questionado é o custo estrutural dessa escolha. A troca direta de tempo por dinheiro possui um limite rígido e inegociável: o corpo humano. Existe um número finito de horas produtivas por dia e um desgaste físico e mental que cresce com o tempo. Mesmo quando a renda aumenta, ela cresce de forma linear. Trabalha-se mais para ganhar proporcionalmente mais, sem qualquer efeito multiplicador. Esse modelo cria uma dependência silenciosa. A renda existe apenas enquanto o trabalho acontece. Se a pessoa parar hoje, por qualquer motivo, o dinheiro simplesmente deixa de entrar amanhã. Isso significa que não há alavancagem, apenas esforço contínuo. A vida financeira passa a depender totalmente da presença constante no trabalho. Pessoas que alcançam maior liberdade financeira não abandonam o trabalho, mas deixam de depender exclusivamente dele. Em vez de relacionar renda apenas à presença física, constroem formas de gerar dinheiro que não exigem esforço direto todos os dias. A pergunta que expõe esse hábito é simples e desconfortável. Se você parar de trabalhar hoje, sua renda continua amanhã? Para a maioria da classe média, a resposta revela por que o trabalho nunca acaba. Sempre que a renda aumenta, surge a sensação de progresso. Um salário maior parece sinal de vitória. Mas, na prática, esse aumento costuma vir acompanhado de novos gastos: um carro melhor, uma casa maior, mais conforto, mais consumo. O dinheiro extra não cria margem, apenas eleva o custo da própria vida. Esse movimento acontece quando o salário aumenta, mas os gastos aumentam na mesma proporção. O padrão de vida sobe junto com a renda, anulando qualquer avanço real. O resultado é a sensação constante de continuar no mesmo lugar, mesmo ganhando mais do que antes. Esse comportamento é, em grande parte, emocional. O consumo passa a funcionar como recompensa pelo esforço excessivo. Trabalha-se muito e, como compensação, gasta-se mais. O problema é que essa lógica transforma aumentos salariais em compromissos fixos, não em liberdade futura. Com o tempo, a pessoa entra em uma armadilha confortável. Tudo parece melhor por fora, mas a dependência da renda aumenta. As contas crescem, as obrigações se acumulam e o medo de perder o emprego se intensifica. Essa é a chamada gaiola dourada: conforto visível, pouca margem de escolha. A diferença não está em ganhar mais dinheiro, mas no destino que se dá a ele. Enquanto alguns usam aumentos para guardar, investir ou criar ativos, a classe média tende a transformar renda extra imediatamente em consumo permanente. Para a maioria da classe média, a vida financeira depende de um único pilar: o salário mensal. É ele que paga todas as contas, sustenta o padrão de vida e garante a sobrevivência. Essa concentração parece organizada, mas cria uma fragilidade extrema. Quando existe apenas uma fonte de renda, qualquer imprevisto vira uma ameaça existencial. Uma demissão, uma crise econômica ou um problema de saúde são suficientes para desmontar todo o sistema financeiro. Não há amortecedores, apenas queda livre. Essa dependência cria estresse constante, mesmo quando tudo parece estável. O emprego deixa de ser apenas uma atividade profissional e passa a ser uma linha de sobrevivência. A sensação de segurança existe, mas ela é emocional, não estrutural. Em contraste, pessoas financeiramente mais resilientes constroem múltiplas fontes de renda, mesmo que pequenas. Trabalhos paralelos, investimentos simples ou projetos laterais funcionam como camadas de proteção. Nenhuma fonte precisa ser gigante, o valor está na diversificação. Esse hábito não exige abandonar o emprego principal, mas reduzir seu poder absoluto. Quando uma renda falha, outra sustenta o sistema. A diferença entre vulnerabilidade e estabilidade está justamente nessa estrutura invisível.
A rotina da classe média é marcada por ocupação constante. Reuniões, mensagens, prazos, tarefas urgentes. O dia termina cheio, mas a sensação de avanço real é mínima. Há muito movimento, mas pouco progresso. Esse padrão cria uma ilusão perigosa. Acreditar que esforço constante significa avanço. Na prática, a maior parte da energia é consumida para manter tudo funcionando como sempre funcionou, deixando pouco espaço para melhorias reais ou mudanças estruturais. Quem fica preso nesse ciclo passa o tempo resolvendo urgências, apagando incêndios e cumprindo tarefas. O dia termina cheio, mas quase nenhuma decisão tomada altera de fato a trajetória financeira no longo prazo. Na prática, esse hábito aparece quando toda a energia é consumida pela rotina diária. O foco está em cumprir demandas, prazos e tarefas, sem espaço para refletir sobre por que se trabalha tanto e por que, apesar disso, quase nada muda. A frase resume o problema de forma direta. Se você faz a mesma coisa todo dia, não tem um emprego, tem uma armadilha. O excesso de ocupação pode ser apenas uma forma sofisticada de estagnação. A classe média tende a valorizar a segurança acima de tudo. O medo de errar, de perder dinheiro ou de sair do caminho conhecido leva a decisões excessivamente conservadoras. O conforto imediato parece sempre mais seguro do que o desconhecido. Esse comportamento cobra um preço alto. Evitar todo o risco não elimina a incerteza, apenas impede qualquer mudança. Crescimento financeiro envolve risco, mas não imprudência. Existe uma diferença clara entre risco calculado e decisões impulsivas. Além disso, o pensamento de curto prazo domina muitas escolhas. Prioriza-se o conforto agora, em detrimento da liberdade futura. Gastos imediatos parecem mais tangíveis do que benefícios que só aparecerão anos depois. O sucesso financeiro está menos ligado à habilidade matemática e mais à forma como as pessoas lidam com o medo. A reação diante da possibilidade de perder influencia diretamente as escolhas feitas e os resultados obtidos ao longo do tempo. A busca por segurança total leva a decisões cada vez mais conservadoras. Na tentativa de preservar a estabilidade imediata, muitas escolhas sacrificam possibilidades futuras. O resultado é um caminho previsível: menos risco agora, menos liberdade depois. A classe média não está presa por falta de esforço. Pelo contrário, trabalha muito, se qualifica, cumpre regras e faz exatamente o que foi ensinado. O problema não é preguiça nem falta de ambição. O problema é repetir, por anos, hábitos que consomem energia sem construir liberdade. Ao longo do tempo, esses comportamentos se acumulam de forma quase imperceptível. Trabalhar sempre trocando tempo por dinheiro. Gastar cada aumento como se fosse uma recompensa obrigatória. Depender de uma única fonte de renda. Confundir dias cheios com avanço real. Evitar qualquer risco em nome de uma segurança que nunca se concretiza. Isoladamente, parecem escolhas responsáveis. Juntas, constroem décadas de estagnação. É por isso que renda, sozinha, não explica o futuro financeiro de ninguém. Pessoas com ganhos parecidos terminam em lugares completamente diferentes. O que muda não é apenas quanto entra na conta, mas o que se faz com esse dinheiro, com esse tempo e com essas decisões ao longo dos anos. A frase-chave resume esse ponto com clareza. Não é o quanto você ganha que define seu futuro, é como você usa. Pequenas decisões repetidas diariamente têm mais impacto do que grandes mudanças pontuais. O hábito de hoje vira o destino de amanhã. Mudar esse caminho não exige uma ruptura imediata nem decisões radicais. Exige consciência. Questionar o que sempre foi tratado como normal. Perceber que conforto excessivo pode esconder dependência e que esforço constante não garante progresso automático. A armadilha da classe média não é visível. Ela não grita, não ameaça, não parece perigosa. Ela é confortável, previsível e socialmente aceita. Justamente por isso,
é tão difícil de perceber e tão eficiente em manter as pessoas trabalhando para sempre. Se o problema não é falta de trabalho, mas a repetição desses hábitos, deixe aqui nos comentários qual deles você continua mantendo sem perceber. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal O Mapa da Economia.